Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você o texto que está aqui registrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 15, parábola da grande ceia, uma passagem que aconteceu na vida de Jesus aqui na face dessa terra. Parábola da grande ceia é o título da leitura. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém, Jesus lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos, uma a uma pessoa, começaram a desculpar-se, e disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me tenha por desculpado. E outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir. E voltando o servo daquele senhor, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, mas ainda há lugar. E disse o senhor ao seu servo: Saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia. Importante nós prestarmos atenção na narrativa que Jesus fez nesse acontecimento, nessa situação. Jesus estava à mesa comendo, fazendo uma refeição com os seus discípulos, e alguém disse assim: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino dos céus, né? E Jesus comparou a situação dizendo que um homem, um senhor, né? E esse senhor, né, dessa parábola é o próprio Deus, né? Que preparou uma grande ceia, uma grande festa para se alegrar com aqueles que aceitam a sua oferta, a sua oferenda, né? E preparou uma grande ceia e mandou convidar as pessoas. Porém, cada um estava ocupado demais com seus compromissos, com a sua agenda. Um disse, quando recebeu o convite para ir para aquela grande ceia, né, para aquela grande refeição, aquele grande banquete, ele recusou, disse: Olha, eu comprei um terreno, comprei uma área de terra, eu preciso verificar, não posso ir, deu uma desculpa. O outro veio: eu comprei uma junta de bois, que seria comparado a uns carros, veículos, uma frota de caminhões, não posso ir, e eu estou ocupado. O outro disse: eu me casei, o senhor compreende? E cada um a uma foi se desculpando, né? Então o senhor que tinha promovido aquele banquete reparou que era muito mais importante para aquelas pessoas que foram convidadas atender aos seus compromissos materiais, seus compromissos humanos, né? Então ele deu ordem aos seus servos, né? O Senhor deu ordem aos seus servos dizendo: Olha, sai pelas ruas, convida todo mundo, cegos, mancos, pobres, que tem roupa, o que não tem roupa, que está com a roupa rasgada, o que não tem sapato, convida para a minha festa para que a minha casa se encha, né? E os seus servos saíram obedecendo a sua ordem, né? E voltaram dizendo: Olha, nós fizemos como o senhor mandou, mas ainda tem muito lugar e a casa não se encheu. E nós vemos que Jesus nos presenteou com essa parábola, mas que retrata bem a situação que nós vivemos. Deus preparou uma festa, Deus tem preparado uma festa para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador, para aqueles que um dia vão à grande ceia com Jesus.
Eu me lembro de um hino muito antigo, que dizia assim: nós vamos à festa com Jesus, ao céu nós queremos ir, todos sentados à mesa, Jesus é quem vai servir. Dizem que haverá uma grande ceia e o Jesus é que nos permite ser convidados para essa ceia, só aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas muitos estão ocupados nessa vida terrena, nessa vida humana, com tantos compromissos, com tantas coisas, com tantos afazeres, que parece que essa grande festa que Deus preparou, tem preparado para nós, para nos receber no reino celestial, é desprezado, é ignorado. Muitas pessoas tratam com indiferença o grande convite para a grande ceia, para as bodas do Cordeiro, com a sua igreja, com a sua noiva. Muitos desprezam, muitos estão achando mais importante os assuntos, as coisas que estão sendo tratados, né, durante esse período de vida humana, né? Estão dando mais valor aos negócios financeiros, à compra, venda, viagens, passeios, distrações, uma porção de coisas que essa vida humana pode oferecer. Mas a festa que Deus preparou para aqueles que aceitam Jesus como seu Salvador e que um dia vão morar no reino celestial, é uma festa muito grande, é um gozo sem comparação, vai ser uma alegria eterna, não vai ser a alegria por algum tempo, por alguns dias, semanas ou meses, será a eternidade junto de Deus, junto aos anjos do Senhor, junto ao povo salvo. Eu quero ir nessa festa, e você também? Então aceita Jesus como seu Salvador, recebe-o como seu Senhor, Senhor da sua vida. Nós não estamos falando de religião, não estamos falando de igreja, estamos falando de Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida no alto madeiro da cruz para perdão dos nossos pecados, para resgate das nossas almas que estavam condenadas pelo pecado, peso do pecado. Jesus pagou o preço por todos nós. Então, aquelas pessoas dessa história, dessa parábola que Jesus contou, estavam dando valor a coisas que eram materiais, humanas da sua vida, como muitos hoje estão muito mais preocupados com os seus afazeres, com as coisas materiais, com as coisas humanas, com os seus compromissos terrenos. Mas existe uma coisa muito mais especial, que é a salvação da sua alma, a salvação da sua alma. Por isso eu convido que você, depois que encerrarmos essa reflexão, quando você tiver um tempo hoje ainda, antes de dormir e deitar, leia a parábola da grande ceia, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. Essa passagem que eu li, onde aquelas pessoas foram convidadas, né, a participar de um grande banquete, de uma grande festa, de um grande casamento, que é o encontro do noivo Jesus Cristo com a sua noiva, que é a igreja, salva, redimida, lavada pelo seu sangue. Mas muitos estavam com compromissos, outros que eles julgavam muito mais importantes do que essa grande ceia. Muitos estão ignorando, muitos estão sendo indiferentes ao convite que Deus faz. Mas eu te digo, aceita Jesus como seu Salvador, e se já o aceitou, conserve, preserve Jesus no seu coração, na sua vida. Ele é o nosso Senhor, Salvador, e o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que vive e reina eternamente. Ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Espero que você esteja desfrutando dessa vida que Jesus nos proporciona através da obra que ele realizou na cruz do Calvário. E agora, nesse nome precioso, nesse nome glorioso que é o nome de Jesus, que eu vou orar mais uma vez por você. Vou orar pela sua família, pelos seus negócios, pelos seus problemas, pela situação que você esteja passando, seja ela boa ou nem tanto assim, não importa.
Deus tem o poder de mudar qualquer situação aqui nessa vida terrena. Ele pode estender as suas mãos para operar um milagre e depois ainda, misericordiosamente, por grande amor que Ele nos tem, nos conduzir ao céu, à mansão celestial através de Cristo Jesus, nosso santo e bendito Salvador. Amém? Então, se você puder, feche seus olhos, inclina sua cabeça, vamos entrar num período de oração, vamos orar alguns minutos para Deus te abençoar. Amém? Você vai ser alcançado, a sua família, o seu lar também, em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu oro a Ti agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Teu Espírito. Eu rogo que a Tua misericórdia, Senhor, se manifeste agora, que as Tuas mãos se estendam sobre esta vida que me acompanha agora nesta oração, Senhor. A família que ela representa, o lar que ela representa, a situação que ela apresenta diante de Ti, ó Senhor, em nome de Jesus, alcança esse irmão, essa irmã, essa pessoa, esse familiar, esse amigo, esse conhecido, em nome de Jesus, alcança sua família, seu lar, seus negócios. E se houver alguém enfermo, Senhor, alguém que esteja debilitado, com alguma enfermidade, com alguma doença, sob tratamento médico, poderosa tuas mãos para restaurar a saúde, resolver o problema e dar a vitória naquilo que se apresenta diante de Ti. Eu oro porque eu creio em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Creia, tudo é possível aquele que crê. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Um grande abraço, eu sou o pastor Paulo Ivair Esper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e nos permitindo Deus, até a próxima.